Sejam todos bem-vindos. Olha que legal essa questão, pessoal. Uma porcentagem de uma quantidade de dias. A pergunta é a seguinte: quanto é 25% de 3 dias? Sabe resolver? Vai ser um dia, 16 horas, 18 horas ou 20 horas? Deixe para mim nos comentários aí o seu palpite, quanto que você acha que vai dar isso daqui. E claro, vamos acompanhar a resolução dessa e muitas outras questões que eu trago para vocês. Lembrando que se você for novo, se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer aqui o trabalho do professor, tá bom? Fortalece muito mesmo, só deixar o coraçãozinho aí, o joinha, porque isso vai ajudar, beleza? Custa nada para vocês. E vamos resolver essa questão. Lembrar que a gente está trabalhando aqui com uma porcentagem e essa porcentagem está sendo aplicada em uma quantidade de dias. E aí eu poderia direto aplicar essa porcentagem nesse número de dias. Só que aí eu olho nas alternativas, já pensando aí no futuro, né? Grande parte delas já está em hora. E a gente já imagina, né, que uma fração, né, que uma porcentagem de uma hora, de 3 dias, né, ele vai dar em horas, porque ele vai dividir esses valores, certo? Beleza, sabendo disso, eu vou transformar esses 3 dias em quantidade de horas. A gente sabe que um dia corresponde a 24 horas, certo? Isso aqui é um conhecimento geral, todo mundo quase, né, sabe disso. Ou não, se não souber, está aqui no cantinho pra gente. O que eu vou fazer então? Como são 3 dias, eu vou multiplicar por 3, né? Então, 3 dias vai ser 3 vezes 24. Excelente. 3 vezes 24, pessoal, é o seguinte, é só multiplicar, não tem segredo nenhum. 3 vezes 24 vai ficar 60, 72. 72 o quê? 72 horas. Ou seja, 3 dias equivalem a 72 horas. Certo? Isso aqui é muito importante porque agora eu vou calcular a porcentagem dessa quantidade de horas que equivale a 3 dias. E aí eu vou ver se eu encontro alguma das alternativas, tá? 25%, a gente precisa lembrar da definição. Ou a gente pode transformar em fração, eu vou transformar em fração, 25 sobre 100, ou eu posso transformar em decimal, 0,25. Vou fazer das duas maneiras para a gente ver se dá certo, tá bom? Isso aqui eu vou multiplicar, porque D em matemática é multiplicação. E aí eu poderia multiplicar o 3, mas como eu já transformei em 72 horas, eu vou transformar e vou escrever aqui 72 horas. Então, o resultado que eu encontrar aqui vai ser em horas, tá? Beleza. E aqui também, 72 horas e o resultado vai ser 72 horas. Como que eu faço para calcular isso aqui, gente? Numerador multiplica numerador e depois a gente vai dividir, né, por 100 vezes 1. Então aqui multiplica, aqui multiplica. Quanto é 72 vezes 25? Vou multiplicar aqui no cantinho. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 7, 35. Com 1, 36. Beleza? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 0. Aqui vai ficar 0, 1, 8, 1. Então, dá 1.800 essa multiplicação. Dividido por 100. Dividir por 100, eu posso cortar 2 zeros, né? Esse zero aqui, esse e esse. 18 por 1, 18. Excelente. 18 o quê? Horas. Então, esse aqui é o nosso resultado. Já, inclusive, podemos marcar letra C como resposta correta. Você encontrou 18 horas? Olha uma outra maneira de fazer. 0,25 vezes 72. É a mesma ideia, né? Se eu fosse multiplicar aqui, vai ficar o seguinte. 0,25 vezes 72. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 4, 5, 0. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 2, 14, 15, 16, 17. 17. E soma. 0 aqui com nada, dá 0. Vou chegar um pouquinho para baixo, né? 5 com 5 dá 10, sobe 1. 1 com 7 dá 8, 18. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Então, resposta 18. Existe alguma maneira mais fácil de calcular? Existe, pessoal. A gente vai saber, ó, que 25%, se a gente encontrar a fração equivalente a esse 25, simplifica por 5. E aí vai ficar 5 sobre 20. Aí eu consigo novamente simplificar por 5. Isso vai dar 1/4. O que isso aqui significa?
25% é só dividir por 4. Dividir por 4. Ou seja, 72 divide por 4, isso aqui também vai ser 18, obviamente, né? Tem que dar o mesmo resultado. Então, existem essas 3 maneiras de resolver, e é bem interessante. Todas elas são válidas, umas são mais rápidas, outras são mais lentas, mas chegam sempre na mesma resposta. Tudo deu 18 horas, beleza? Essa foi a primeira questão, vamos para a próxima. Quantos triângulos tem nessa figura aqui, pessoal? É o seguinte, essa é uma questão muito interessante e eu te convido a vir junto comigo para tentar resolver, mas claro, tente resolver sozinho, conte aí quantos triângulos você consegue enxergar, quantos triângulos a gente consegue compor usando esses segmentos de reta aqui, né? E deixe para mim nos comentários. Será que é 10? Será que é 11? 12 ou 13? A primeira coisa que a gente deve pensar nessa questão, gente, é o seguinte: não é uma questão tão simples, parece ter pegadinha, mas a gente consegue fazer isso utilizando o nosso raciocínio e organizando muito bem as nossas ideias. Então, a primeira coisa, não é pegadinha, a gente só precisa organizar muito bem a contagem desses triângulos que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar aquele like também para fortalecer aqui o professor, beleza? Vamos começar pelos mais óbvios, óbvio, né? A gente vai começar então por esses triângulos que são visíveis aqui, né? Por exemplo, aqui temos o triângulo 1, aqui temos o triângulo 2, certo? O triângulo 3, o triângulo 4, aqui eu posso colocar o 5 e aqui o número 6. Então, aparentemente, a gente tem aqui, ó, vou colocando a soma aqui em cima, tá? Temos 6 triângulos, primeiramente. Então, vou colocar aqui a soma dos nossos triângulos, tá? Primeiramente, eu tenho 6. Beleza, são os mais óbvios, a gente já marcou aqui e já escreveu os números neles. Só que você tem que pensar o seguinte: alguns triângulos, quando eu componho com outros, eles acabam formando novos triângulos. E essa seria a ideia aqui, né, de compor todos esses triângulos, e a gente vai conseguir, então, construir toda essa ideia de somar todos os triângulos, tá bom? Vamos começar juntando 2 a 2 e ver quantos triângulos a gente consegue formar juntando 2 a 2. Primeiramente, se eu juntar o triângulo 1 com o triângulo 2, olha lá, eu tenho exatamente o triângulo 1, 2, certo? Vou desenhar aqui, ó. Temos aqui o triângulo 1, 2. Que é composto pelo triângulo menor 1 e pelo triângulo menor 2, certo? É mais um triângulo. Da mesma forma que eu fiz esse, existe o triângulo 3, 4, olha aqui embaixo, ó, 3, 4, certo? Então, eu vou desenhar ele aqui também, uma réplica dele, né? Menor, claro, mas eu vou colocar os números aqui dentro, 3 e 4. Isso é importante para a gente não perder as contas, tá? Então, dentro desse nosso raciocínio de 2 a 2, existem mais alguns. A gente juntou os dois de cima, juntamos os dois de baixo, mas eu posso juntar esses dois laterais também, ó, 1 e 3. Olha que interessante. Então, temos aqui 1 em cima, 3 embaixo. É mais uma forma. Da mesma forma, agora não precisa nem pensar muito, né? O 2 e o 4 também tem essa mesma ideia, que é esse desse lado aqui. Então, desse meio, a gente fez 1 com 2, 1 com 3, 2 com 4, 3 com 4 e fechou tudo, né? Formamos, então, 1, 2, 3, mais 4 triângulos. Ok? Então, vamos colocar mais 4 aqui para... Acredito que dá para a gente somar mais alguns com 2 triângulos. Será que conseguimos? Esse 5 com 3 não dá triângulo, 4 com 6 não dá triângulo. Os outros não tem nem encostam no outro. Então, todos que são 2, a gente conseguiu juntar aqui. Agora, eu posso juntar de 3 em 3, certo? Vamos juntar de 3 em 3. Esse 1, 3, 5 é um deles. O menor, o triângulo dividido ao meio, né? Ó, 1, 3, 5. É um triângulozão. 1, 3, 5. Juntou esses 3 triângulos, eu tenho mais um. Da mesma forma, eu vou ter do outro lado aqui, né? 2, 4, 6. Eu tenho mais 2 triângulos. 2 aqui em cima, 4 aqui no meio e o 6 aqui na ponta. Então, eu tenho essa divisão em 2 partes, então eu tenho mais 2 triângulos. Beleza, parece que não tem mais como juntar, né? Se eu juntar 4 não vai dar triângulo. Juntei de 2 em 2, juntei de 3 em 3. 6 mais 4, 10. 10 mais 2 dá 12.
aí você acaba tentando marcar a letra D, a letra C, né? Só que, gente, existe uma coisa interessante. Eu posso juntar todo mundo. Se a gente olhar, a primeira coisa que a gente enxerga é um triângulo grandão, né? Que é a união de todos os triângulos. Então, eu tenho que somar mais um aqui. E aí acaba tudo, né? Somei todos os triângulos possíveis. Se eu fizer essa soma, 6 mais 4 dá 10, 12, 13 triângulos. Então, a nossa resposta está aqui. 13 triângulos, alternativa letra D. Me diga se você conseguiu enxergar todos esses triângulos, né, mesmo desenhando aqui, se você tinha pensado dessa forma já. E claro, vamos para os próximos exercícios do vídeo de hoje. Jure estar para Ruge, assim como 9876 estar para 6789, 7986, 9678 ou 7896. Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você sabe resolver essa pergunta aqui, essa questãozinha de raciocínio lógico, já deixa para mim nos comentários aí o seu palpite. Esse enigma deve ser respondido usando aí muito raciocínio lógico, como eu disse para vocês. Então, não deixe de pensar um pouquinho antes de resolver, senão a gente acaba errando e eu não quero isso para vocês, tá bom? Se você for novo, não deixe de se inscrever, de deixar aquele like, sempre vou falar isso para vocês, porque é muito importante, ajuda demais aqui o canal, tá bom? Então agora vamos resolver essa questão. Como que eu faço, professor, para poder resolver uma questão desse tipo? Não tem conta, não tem nada que eu possa montar uma fórmula para resolver. A gente só precisa utilizar a nossa cabeça. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, uma relação que existe entre a palavra jure e a palavra ruge. Primeiramente, elas são formadas pelas mesmas letras, J-U-R-E, J-U-R-E. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um anagrama dessa palavra e formei essa. Eu fiz um embaralhamento, né? Eu fiz uma permutação dessas letras e formei uma outra palavra, que pode ser que não seja uma palavra, né? Pode ser um anagrama. Então, isso aqui aconteceu e eu devo fazer essa mesma mudança, né, essa mesma permutação com esses números para encontrar o seu resultado correto. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, vou escrever a palavra jure aqui e vou criar alguma relação, alguma associação com os números 9, 8, 7 e 6. Como que eu faço isso? Primeiramente, eu posso perceber que ambas possuem 4 caracteres, né? Aqui eu tenho 4 letras e aqui eu tenho 4 números. Então, uma melhor forma de se pensar nisso seria relacionando 1 a 1, na mesma ordem. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, 9, 8, 7 e 6. E vou criar um vínculo entre cada uma dessas letras com o seu número correspondente. Olha lá. O J é 9, o U é 8, o R é 7 e o E é 6, beleza? Tendo isso, agora, depois que eu fizer a mudança, a partir dessa setinha aqui, e a palavra vai se transformar em ruge, eu vou conseguir encontrar esse número embaralhado. Basta pegar a letra R e levar para onde a gente colocou, a letra U aonde a gente colocou, e assim a gente vai levando os números juntos. Olha que interessante. Então, aqui, ó, a letra R, ela veio para a primeira. Só que a letra R, ela é igual a 7. Então, vou colocar o 7 aqui embaixo. Certo? A letra U veio daqui e veio parar aqui. Então, a letra U, que é o 8, ele vem para cá. Beleza. O J é o 9. E aí, não vou fazer... vou fazer assim, né? A setinha veio para cá, vou colocar o número 9 aqui. E, finalmente, a letra E, que é o 6, ela se manteve no mesmo lugar, né? Que é a última posição. Então, vou colocar aqui o número 6. Fazendo essas mudanças iguaizinhas com as letras, levando os números junto com ele, a gente acabou de encontrar a nossa resposta, gente. 7, 8, 9, 6. A gente vai olhar aqui, ó, 7, 8, 9, 6. A alternativa correta dessa questãozinha de raciocínio lógico, portanto, é a letra D. E aí me diga nos comentários se você conseguiu entender essa lógica e se você já tinha utilizado esse mesmo raciocínio para resolver essa questão.
qual é o valor dessa expressão numérica aqui? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha, tá? Juntamente com todas as outras, uma questão de matemática básica que vai nos levar aqui a resolver essa expressão numérica. Me diga nos comentários se você sabe resolver essa expressão e qual é o valor que você encontra ao resolvê-la. Lembrando que para resolver uma expressão numérica, a gente deve fazer a simplificação ou a resolução de todas essas operações listadas na expressão, levando em consideração sempre os números, os parênteses e principalmente as operações. Logo após resolver essa questão, você vai para as alternativas e tenta descobrir qual dessas opções é a resposta verdadeira, aquele mesmo valor que você encontrou na expressão numérica. Feito isso, a gente finaliza essa questão. Eu vou estar junto com você resolvendo passo a passo, então só peço para você se inscrever no canal e deixar aquele like aqui para fortalecer o professor, tá bom? Meu trabalho depende muito da sua ajuda, tá bom? Vamos agora resolver, gente. Antes de mais nada, precisamos saber qual é a ordem correta das operações. Você sabe a ordem correta? Sempre, gente, em uma expressão numérica, se eu tiver os parênteses, que são esses elementinhos aqui, ó, que fecham alguns certos valores com operações, eles devem ser resolvidos primeiro. Então, eu vou começar daqui de dentro, ó. 10 menos 2 ao cubo. Entre essas operações, eu tenho que decidir. Eu tenho a potenciação e a subtração. Qual que eu faço primeiro? Eu vou fazer primeiro a potenciação. E a potenciação, gente, é o seguinte. 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Esse valor é igual a 8. Beleza, resolvi. Agora é só colocar aqui embaixo. 6 ao quadrado eu vou manter. Dividido por 3, também vou manter. 10 menos 8. Substituir o 2 ao cubo. Dividido por 4. Beleza. Vou continuar dentro dos parênteses e aqui você pode perceber que fica bem mais fácil, né? 10 menos 8 é 2. Então, fica 6 ao quadrado, dividido por 3, vezes, porque sempre que tem um número e um parênteses, eu tenho multiplicação, tá? 2 dividido por 4. Beleza. Essas são as operações agora, depois de ter resolvido os parênteses. Dentre essas, ó, a gente tem potenciação, divisão, multiplicação e divisão. Sempre que eu tiver essas operações para decidir, eu vou resolver primeiro a potenciação. A potenciação ela tem maior prioridade do que as outras. Vou resolver aqui em cima para vocês. Ó. 6 ao quadrado, gente, é 6 vezes 6. E se eu lembrar da tabuada, que não é muito difícil, 6 vezes 6 é igual a 36. Então, a gente consegue agora substituir no lugar do 6 ao quadrado o valor de 36. Olha como que vai ficar. 36. Dividido por 3 vai se manter, vezes 2, dividido por 4. Entre multiplicação e divisão, a gente vai resolver na ordem que aparece, ou seja, da esquerda para a direita, começando com 36 dividido por 3. 36 dividido por 3, gente, é igual a 12. Vezes 2 dividido por 4. Excelente. Da mesma ideia, da esquerda para a direita, 12 vezes 2 é 24. Dividido por 4, aí sim, finalmente, última operação, 24 dividido por 4 é igual a 6, porque eu lembro da tabuada, né? 6 vezes 4 é igual a 24. Então, ficou fácil aqui pra gente, né? 6 é o valor da nossa expressão. E aí, me diga nos comentários se você conseguiu encontrar o valor de número 6 para essa expressão numérica. E, claro, vamos agora para as alternativas, descobrir qual dessas opções de resposta aqui é equivalente ao número 6, beleza? Para fazer isso, eu vou resolver cada uma delas com vocês, começando da letra A, que é o 5 termial. O 5 termial, gente, ele tem uma definição bem interessante e ele não é muito difícil de pensar. A gente vai somar os números naturais menores ou iguais a 5. Em outras palavras, se eu começar pelo número 5, eu vou adicionar os seus antecessores 4, 3, 2... até chegar no número 1. Chegou no número 1, eu paro, tá? Não pode esquecer disso, porque senão vai querer adicionar zero, negativo, não. Sempre para no número 1, assim como o fatorial, beleza? Fazer essa soma aqui, gente, não é difícil, ó. 5 mais 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
5 termial é igual a 15. Não é a nossa resposta, mas serviu aqui para a gente poder exercitar a nossa cabeça, tá bom? 5 primorial. O primorial ele vai utilizar os números primos. Quais são os números primos menores ou iguais a 5? Vou colocar aqui o 2, que é o primeiro primo. Inclusive, é o único primo que é par, tá bom? O próximo é o 3. O 5 também é primo. E ele vai ser o último que eu vou multiplicar aqui, porque sempre eu vou procurar aqueles que são menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado. No caso, 5 é o próprio valor, eu paro nele e agora é só multiplicar. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Então perceba que deu o dobro daqui da anterior, né? Mas também não é a nossa resposta. A próxima operação é o raiz quadrada de 625. Para resolver uma raiz, gente, vou ensinar para vocês. Vamos fazer uma fatoração aqui, ó. 625. Vou fatorar pelos próprios números primos que a gente acabou de revisar e vamos descobrir, né, essa decomposição em fatores primos. O número termina em 5, eu tenho certeza que eu consigo dividir por 5, porque é um critério de divisibilidade, certo? 625 dividido por 5 é igual a 125. Divido por 5 de novo, aqui vai ficar 25. Vai por 5 de novo, fica 5, e 5 de novo fica 1. Finalizou. 625 é igual a 5 elevado à quarta potência. Vou substituir aqui, ó. Depois de fazer isso, eu consigo usar as propriedades da radiciação. Isso aqui é equivalente a 5 elevado a 4 sobre 2, que é o mesmo que 5 ao quadrado, que é o mesmo que 25. Portanto, raiz quadrada de 625 é igual a 25. Olha que interessante. Também não é a nossa resposta. Para descobrir o valor de log, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu tenho que descobrir um valor que eu vou elevar o 5, esse valor é desconhecido, e o resultado tem que ser esse valor, 15.625. E aí, me diga se você sabe resolver esse log, essa equação exponencial. Para fazer isso, vamos fatorar também o 15.000 aqui, né, gente? Olha lá. 15.625. Fazendo essa fatoração, parece que vai ficar muito grande, mas você vai ver que não. Um primo que consegue dividir esse valor é o 5, pelo mesmo motivo aqui de trás, né? Termina em 5, eu consigo fatorar por 5. Aqui eu vou quebrar, tá? O número em milhar e unidade. Eu tenho aqui 15 milhares, 15 mil. Se eu dividir 15 mil por 5, vai ficar exatamente 3 mil, né? Então vai ficar 3 mil aqui. E o 625 a gente acabou de dividir. 625 é 125, olha lá. Consegui fazer essa divisão tranquilamente de cabeça. Se você não consegue, monta a continha, não tem problema, tá bom? Vou por 5 de novo, aqui vai ser 625. E a partir daqui, a gente já viu ali atrás, né? É só copiar para a gente poder entender essa lógica por trás dessa fatoração. Chegou no 1, eu descubro que 15.625 é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em outras palavras, 5 elevado a sexta é igual a 15.625. Ok? Então, o que eu descobri? O expoente que eu desejava, né? O expoente da base 5, cujo resultado seja esse 15.000. E o expoente é exatamente o número 6. Portanto, log de 15.625 na base 5 é igual a 6. E não era exatamente esse o valor que a gente queria? Descobrimos qual opção é equivalente à nossa resposta, portanto, a alternativa correta, letra D. Me diga nos comentários se você conseguiu resolver essa questão.